Pronto. Beleza, agora eu tô gravando. Vamos ver se a galera entra também, mas enquanto a gente já vai começar um pouquinho. O que acontece? A gente não sabe se a gente vai continuar essas videoaulas, porque tem pouca gente assistindo. Tipo, são 140 alunos, mais ou menos, todo mundo. E, basicamente, em uma semana, só 24 visualizações. A gente vai ter as gravações das aulas que a gente der aqui, a gente vai seguir viagem dessa parte. Mas a gente talvez pare essas videoaulas, já que tem pouca gente assistindo. Bom, a gente havia falado sobre a curiosidades. Um exemplo que a gente tem é a naftalina, que é esse composto aqui que vocês estão vendo aqui. Também são dois anéis aromáticos, que mais para frente em orgânica a gente vai falar sobre anéis aromáticos, que nossas queridas vovozinhas, não todas, usam para quê? Para evitar mofo. E qual é a grande vantagem desse produto? Ele já é em estado sólido, que normalmente as velhinhas compram, aí também alguns podem comprar também, e simplesmente ele some, ele evapora. No caso, ele sublima, no caso, que ele passa de estado sólido para o estado gasoso. Então, essa é uma curiosidade em relação a isso. Pelo amor de Deus, não abusem com esse produto, porque ele tem uma certa toxicidade. Então, não deixem espalhados pela casa, porque o cheiro é muito forte e acaba gerando probleminhas. Isso não é legal. Bom, a química, como um todo, ela sofre mudanças, pode ser físicas como químicas. No caso, físicas são aqueles três estados da matéria: líquidos, sólidos, líquidos e gasosos. E a química, aquela mudança onde ela deixa de ser um composto e passa a ser outro. Exemplo, se eu queimar o etanol, ele vai deixar de ser um composto orgânico e vai passar a ser um composto inorgânico. Ele vai se quebrar formando CO2 e água. E basicamente essa química está em todos os lugares, diversas proporções. Se eu pegar, para ter ideia, se a gente falar de mineração, nosso minério de ferro é extremamente puro. Tem um alto grau de pureza que, comparado a outros lugares do mundo, não tem. Nosso corpo humano é uma mistura gigante de compostos de elementos químicos. Para vocês terem ideia, o cádmio, que para a gente acaba sendo tóxico, ao mesmo tempo ele é essencial. Então, tipo, a gente precisa do cádmio, mas em excesso ele provoca danos para a gente. E vai por aí. Bom, continuando. Resumidamente, foi isso. Peraí, vamos continuar mais ainda. Peraí, tô travado? Foi. E a matéria, como a gente falou, ela tem 3 estados. Não há como dar uma definição única para a matéria, porque depende da substância. Cada substância vão ter propriedades diferentes, vão ocupar espaços diferentes e volumes diferentes. Tanto é que nós podemos ter a água em 3 estados: estado sólido, líquido e gasoso, que nessa brincadeira, se eu pegar a mesma massa de sólido, o volume desse sólido vai ser diferente se ele estiver no líquido e vai ser completamente diferente se ele estiver no gasoso. Exemplo, se eu tiver 18 gramas de gelo, mais ou menos como água dá 18 ml. Se eu pegar esses 18 ml de água e evaporar todo ele, ele vai ocupar um espaço de 22,4 litros. Então, as proporções de volume são completamente diferentes. Então, por isso é difícil falar sobre a matéria de água. Para vocês terem ideia, outra, a água líquida, se eu botar no espaço, ele deixou de ser um líquido e passou a ser um fluido. Mas isso é outro assunto. Então, o que vai definir a matéria, basicamente, é temperatura e pressão. Professor, dá um exemplo de influência. Vamos lá. Se você pegar o gelo seco basicamente a composição dele é CO2. Ele é um dos outros casos que ele vai passar do estado sólido para o estado gasoso, direto. Por quê? Porque a pressão ambiente,
quando esse CO2 está em menos 40 graus, ele atinge a temperatura ambiente, ele vai mudar de fase. Agora, um outro exemplo que a gente pode colocar, do mesmo CO2, se eu colocar ele em alta pressão e a temperatura ambiente, eu posso obter um CO2 líquido. Ah, professor, dá um exemplo disso. Extintor de incêndio. Extintor de incêndio, naquele cilindro de extintor, lá dentro temos CO2 líquido. É assim que a gente libera e diminui a pressão, ele vira um gás. E a matéria, ela pode ter diversas composições, elas podem ter diversas misturas ou não. Então, a matéria é dividida em duas partes, substâncias puras e as misturas. Nas substâncias puras, nós podemos ter a substância simples. Ah, professor, dá um exemplo de substância simples? Perdão. Substância simples, hidrogênio, o oxigênio, no caso hidrogênio é H2, oxigênio é O2. A gente fala substância simples porque aquelas compostas na composição de um certo composto, eu só vou ter um elemento químico. No caso, no gás hidrogênio eu só tenho hidrogênio, no gás oxigênio eu só tenho oxigênio. Agora, se eu tiver uma substância, por mais que pura, mas ela seja uma substância composta, o que isso nos quer dizer? Que eu vou ter uma única substância presente, porém ele não vai ser formado de um único elemento. Ele pode ser formado de um, dois, três e muitos outros elementos. Essa brincadeira de composição, combinação é diversa e não tem limite. O limite acaba sendo a nossa imaginação. Beleza. Outra, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me travar que eu paro e explico de novo, tá? Não se acanhe. Agora, no caso, se tiver misturas, as misturas são divididas em três partes, que eu já falei para vocês. Substâncias homogêneas, heterogêneas e dispersões coloidais. Professor, o que é uma substância homogênea? Substância homogênea que a gente pode dar como exemplo, água e sal. Eles separados, a água é líquida e o sal é um sólido. Porém, se eu colocar esse sal na água, lógico, não vou abusar do sal, todo esse sal vai se dissolver dentro da água e só vou ter uma única substância, uma única fase. Perdão, não uma única substância, uma única fase, que é água e sal. Eu não consigo, com meus olhos, verificar que existem duas partes, uma parte líquida e uma parte sólida. Eu não consigo enxergar o sólido. Quando eu tenho agora uma substância heterogênea, é como se eu colocasse dois líquidos, no caso uma água e um óleo, tentasse misturar elas. Eu posso sacudir, balançar, fazer o que eu quiser. Eu vou continuar apresentando essas duas fases aqui, água e óleo. Professor, o que é dispersão coloidal? A dispersão coloidal, como eu falei anteriormente, ela não deixa de ser uma mistura heterogênea, só que ela é dividida um pouco, por quê? A olho nu, você não consegue enxergar aqui que existem duas fases. Porém, aqui, no caso aqui, exemplo, o leite, se a gente abrir um microscópio, a gente vai poder enxergar que nós temos a parte que é líquida, que vai ter duas fases, a parte, no caso, polar e uma parte apolar. Exemplo aqui, seria a água, mais alguns minerais. Essa parte de gordura, gordura, no caso, não deixa de ser uma coisa oleosa. Então, nós temos duas fases, no caso, água e óleo, como na mistura heterogênea. Porém, na dispersão coloidal, nós não conseguimos enxergar essas duas fases, mas elas estão presentes ali. Um outro exemplo que a gente pode... Oi? No caso do leite, é aquela nata, no caso, como foi falado, né? Isso, se eu aquecer, aí você tem a formação da gordura em uma outra fase diferente, que é a nata. Isso aí. Entendi. Obrigada. De nada. Então, segue viagem. Aí, no caso, a gente brincou das três fases. Sólido, líquido e gasoso. Aí, cada mudança de fase, ela tem um nome, uma definição. No caso, se eu for para o sólido para o líquido, uma transformação, eu tenho um processo chamado de fusão. Se eu tiver líquido para o gasoso, vaporização, ebulição ou evaporação. Todos são os processos de transformação de líquido para gasoso. Qual é a diferença? Na ebulição, nós temos um processo que é forçado. Nós atingimos e forçamos o líquido a mudar de estado. No processo de evaporação, é um processo natural.
Exemplo, se eu jogar água no chão, daqui a um tempo aquela água vai sumir. Só que a água não continua lá, mas a água ela não sumiu de fato. Ela sofreu um processo no qual ela foi evaporada e foi para o ar, no caso. Agora, se eu fizer o processo inverso, gasoso para o líquido, tem o processo de liquefação ou condensação. Exemplo de condensação é basicamente, se eu pegar um copo de água mega gelado, daqui a um tempo a parede do vidro externo ela vai estar com algumas gotículas. No caso, ela está condensando a água que existe na nossa atmosfera. Tanto é que a gente brinca não. A gente fala que existe um percentual de umidade no ar, e se essa temperatura cair, começa a chover. Que é o exemplo da chuva acaba sendo uma condensação também. Se eu for do líquido para o sólido, solidificação. Exemplo, se eu pegar água e botar a baixa temperatura, ela vai solidificar, vai virar uma pedra de gelo, no caso. Agora, se eu tiver um sólido e passar para o estado gasoso, eu tenho o processo de sublimação, que é o exemplo da naftalina e do gelo seco. Professor, Diga. naquela, não sei se tem alguma coisa a ver, mas quando você vê o avião deixando aquele rastro, parece uma fumaça branca, entra em algum desse tipo de situação aí ou não? Tem nada a ver? Tem tudo a ver. Aquela fumaça branca não é uma fumaça. São gotículas de água que foram condensadas e formou aquele lastro. Aquele lastro basicamente é água aglomerada que você vê na forma de gás. Mas Mas ele seria acaba então sendo um condensação, aerossol. né? É uma Aí condensação, seria. Ah, tá. porque se você passar a mão ali, tua mão vai molhar. Então já existe líquido ali presente. Só que é um líquido tão pequeno é que ele consegue ficar na forma de névoa, no caso. A Entendi. neblina, perdão, a névoa, no caso, são pequenas gotículas de água tão fininhas que elas conseguem ficar em suspensão no ar, mas ela molha. Seria, no caso, então, o avião está descendo de uma temperatura menor para uma maior ou não tem nada a ver? Seria Do limite. avião, no caso, é um processo de mudança de pressão. Ah, tá. Você sabe por que o avião voa? Por que ele consegue decolar realmente? Exatamente, acho que não. Se você reparar, todo avião, a asa dele, a parte de baixo ela é mais retinha e a parte de cima ela é mais curvada, no caso. Peraí, deixa eu pensar bem. Na parte de cima, as duas são curvadas, mas embaixo tem mais pressão. O que acontece? Embaixo, menos pressão, na verdade. Não, ao contrário. Em cima tem mais pressão, embaixo... peraí, deixa eu pensar aqui, peraí. Física não é uma forte, não. É mudança de pressão, basicamente, que ele vai fazer. Ele vai fazer o ar percorrer mais rápido por cima do que por baixo. No que percorre mais rápido por cima, ele gera um vácuo lá em cima. Então, faz o avião poder decolar. Então, ele tem dois processos um aumenta a pressão, outro diminui a pressão mais ou menos. Nessas mudanças de pressão que ele faz, ele obriga as moléculas de gás elas se aproximarem uma da outra com mais velocidade. Nesse processo, você aumenta a pressão e ele, pela mudança de pressão, você tem esse processo de liquefação. Entendi. É que eu estava falando do CO2. CO2 em alta pressão ele é líquido. Mas quando ele vai à pressão ambiente, ele muda de líquido para gasoso. Então, qualquer mudança de pressão pode fazer isso. Então, até que a gente já viu essa Entendi. brincadeira dessa linhazinha de branca em carro de Fórmula 1 na época que o Senna corria. E a pressão era tão forte em um lado que você via essa linha branca sendo formada na asa do carrinho de Fórmula 1. Entendi. Obrigado. Nada. Então, eu estava brincando sobre gases, falando sobre gases na última aula, que no caso 2 semanas atrás. Ela não tem um volume. O volume dela é definido pelo espaço que ela ocupa. Porém, o mesmo gás que está ocupando este... No caso aqui tem um LMI, mais ou menos. Bem que não tem esse buraquinho. Esse frasco,
Se eu pegar esse mesmo gás e botar numa garrafa PET de 2 litros, esse mesmo gás vai ocupar esses 2 litros. Então, ele não tem forma e não tem volume definido. Tudo depende do recipiente. Então, ele pode expandir ou não, dependendo do local onde colocado. Eles têm alto grau de compressão, né? Eu posso botar esses 22 litros de alguma coisa em 100 ml, que eu posso comprimir aqueles gases. Ou seja, muitas coisas variam em termos de gases. Os líquidos, eles são pouco compressíveis. Você ainda consegue mexer, mas é muito pouco que você consegue mexer no volume. Eles não têm uma forma. A forma deles, basicamente, é a do recipiente onde você coloca eles. Mas eles têm um volume. Se eles têm um volume, ele tem uma densidade. Só que isso vai variar de acordo com a substância. A água é um belo exemplo que, basicamente, nos vestibulares nós temos que saber de cor. A densidade da água é 1 grama por ml. Então, você tem uma relação de massa-volume. Então, já tem um volume definido. Lógico que isso é a pressão e temperaturas padrão. Mas qualquer variação muito pequena deles, você não vai ter essa variação tão grande de volume nem de densidade. Então, a água é um belo exemplo que a gente coloca sempre nos vestibulares. E nós temos os sólidos. Os sólidos, eles têm uma forma e eles têm um volume já definidos. Ah, professor, como assim forma? Exemplo que a gente coloca essas 3 substâncias aqui. Cloreto de césio, sulfeto de zinco e fluoreto de cálcio. Pô, professor, tem que gravar nome? Ainda não. Mais para frente a gente vai falar sobre nomes inorgânicos, nomenclatura desses carinhas. Vocês verem, o cloreto de césio, ele tem 4 cloros externamente e 1 césio aqui no meio. Então, esse é o formato no estado sólido dessa substância. Se eu pegar o sulfeto de zinco, eu tenho algumas substâncias nas pontas, algumas no meio e outras lá dentro. Mas repara só, isso aqui já é diferente desse cara aqui. O fluoreto de cálcio é a mesma coisa. O formato desse cara é diferente desse, que é diferente desse. O que isso quer dizer? Cada substância no estado sólido ele vai apresentar um certo grau de ordem que já é definido. Você dificilmente consegue mudar isso. Que no caso, quando você tem algum líquido, você não tem esse grau de ordenação. As moléculas estão lá se movimentando. Aqui não, aqui nesse caso, aqui vocês têm estado estático, as moléculas não se mexem, eles ficam paradinhas ali. Já no estado gasoso, o grau de desordem é altíssimo. Lógico, isso que mostra o quê? Que as moléculas estão para lá e para cá como se fosse um bando de malucos correndo e batendo contra as paredes. E é isso mesmo, as moléculas batem contra as paredes e mudam o sentido e ficam batendo para lá e para cá. No líquido já você não tem. Você tem uma menor energia nesse caso e no sólido você tem uma energia zero praticamente. E aqui nós temos o vapor. O vapor, basicamente, ela pode apresentar 2 estados presentes ali. Um deles acaba sendo o gás, o outro acaba sendo ou sólido ou líquido. Exemplos disso aqui, o nosso aerossol, desodorante de pressão, são vapores, são gerados. O processo de nebulização que alguns usam é o processo de vaporização. Você vai ter uma parte líquida e uma parte gasosa. As nuvens de areia é um processo de vapor, no qual você tem o ar com sólido, então você tem diversas combinações presentes. Tranquilo? E vamos falar sobre as propriedades físicas que a gente falou na outra aula. Propriedades físicas são propriedades características daquela substância. Eu não vou ter 2 substâncias diferentes com as mesmas propriedades. Algumas podem ser semelhantes, mas sempre vai ter alguma coisa que vai diferenciar uma da outra. E essas são características que são particulares daquela substância, independente se eu passar qualquer tipo de transformação. Transformação física, não transformação química. Tranquilo? Exemplos que a gente pode colocar de propriedades físicas são cor de uma substância,
temperatura dela, ela é característica. A sua densidade é característica. Temperatura de fusão e ebulição. A gente pode dizer que é uma característica, só que ela vai mudar um pouquinho de acordo com a pressão do ambiente. Exemplo disso é a água. Qual a temperatura de congelamento da água? Alô? 0 grau. Isso. E qual a temperatura de ebulição da água? 100. 100. Isso, 100 graus. É quando voltar às aulas, vocês gravem que eu tenho que dar vídeo para vocês, tá? Ou um Valeu. Professor, Chega. a ebulição é quando a água começa a ferver? Isso, ela começa aquelas bolinhas sendo geradas, é o processo no qual o gás está saindo, que no caso esse gás é a água mudando de fase. É isso aí, Entendi. Obrigado. de nada. Porém, essas duas características que vocês me falaram, que vocês já conhecem, é a pressão a nível do mar. Se eu subir para minha terrinha natal, no caso, minha terrinha natal é 2.000 metros. Se eu subir mais um pouquinho, tipo, a capital do meu país. Não estou falando de Brasília, estou falando de La Paz, tá? Em La Paz são mais ou menos 3.000 metros de altura, 3.400 por aí. A temperatura de ebulição da água deixou de ser 100 graus. Ela passa a ser em torno de 89 e 92 graus. Ou seja, uma propriedade física vai, no caso dessas duas aqui, vai depender da pressão onde aquela substância está. Então, a altas altitudes, temperatura de ebulição tende a cair. Tranquilo? Sim. Agora, estado físico. Estado físico da água, a temperatura no ambiente, pressão ambiente é qual? É o que, professor? Pode repetir? O estado físico da água, a temperatura ambiente e pressão a nível do mar, ela é qual? É líquido? Líquida. Agora, se eu for, tipo, botar a mesma água no vulcão, qual vai ser o estado físico dela? Gasosa, não? Gasosa, isso aí. Agora vem uma perguntinha que é bem curiosa. A água do mar, ela é salgada, né? Sim. Isso. Isso quer dizer que o gelo da Antártica era é salgado também? Não. Sim. Não. Ela é doce. Por quê? O quê? O gelo da Antártica é doce? É. Ela Não é que ele é doce, ele só não é salgado, né? Ela é doce. É água doce. De açúcar? Não. Meu Deus. Seria água natural, né? Doce de É que nem doce. água natural. Isso, como fosse água Então, natural. não é salgado, não. Quer dizer que seja doce, não é salgado, né? Não, a gente fala água doce porque a água de rio é água doce. Ah, entendi. É isso que eu tava falando. Valeu. Isso. Beleza. Por quê? Quando você tem... Lembra que eu falei que o estado sólido da substância ela tem um certo grau de ordenação? E essa ordem não é quebrada? Sim. Quando você congela a água do mar, quando ela entra nesse grau de ordenação, ela simplesmente expulsa o sal dentro dela. Por isso que o gelo, no caso, o gelo da Antártica ou da Antártida, elas são doces. São consideradas águas doces, porque ela expulsou o sal dentro dela. E isso é a solubilidade dela, ou seja, a solubilidade de uma substância varia de acordo com a temperatura. Tanto é que se a gente quiser fazer o Nescau, ou Toddy, né? É a gosto. Eu sei que a galera prefere Nescau. Eu acho. A solubilidade, se eu quiser deixar ela mais achocolatada, eu tenho que aquecer ela. Por quê? Aí eu consigo solubilizar uma maior quantidade do nosso querido achocolatado. Agora, se a temperatura cair... Oi? Se o gelo expulsa o sal, acontece o que com o sal? Ele vai para onde? Ele evapora? No caso, ele vai para o mar. Que assim, a quantidade de gelo presente no nosso globo terrestre, no caso, que pega essa água do mar, é muito pouco em relação à água do mar. Então, esse sal, ele volta para o mar mesmo.
E se você congela uma água do mar em casa, vamos supor que você faz uma experiência e bota no congelador, não Aí acontece você vai nada. ver um sal formado por fora. Eu já ia perguntar isso. É, Aí mas se você pegar esse gelo e lamber, você vai sentir ele bem salgado, porque o gelo está na parte externa. tá na parte externa, entendi. E de Isso. qualquer forma, ele acabou expulsando mesmo o sal, Ele né? sempre expulsa. Ah, valeu, obrigado. Pra você ver outra brincadeira que vocês podem ver, é quando vocês pegam a água da Sedaia, qualquer água mineral, vocês congelam, vocês veem um sólido bonito ou vocês veem um sólido com pequenas bolhas dentro? Pequenas bolhas. Pequenas bolhas. Pequenas bolhas. Então, essas bolhas é o oxigênio que estava dissolvido dentro da água. Então, até essas bolhas de ar, ela expulsa. Até o oxigênio que está dissolvido, ela expulsa mesmo. Porque ela quer entrar no estado alto de ordenação. Então, até a solubilidade do oxigênio diminui. Então, por isso a aparência visual do gelo seco também é completamente diferente desse gelo convencional, né? Isso, porque Porque o não tem gelo seco é oxigênio. só CO2. Por isso ele fica branquinho, né? Porque não tem oxigênio. Isso aí. Ok. Valeu. Vamos continuar. Então, basicamente, temperaturas, volumes, a massa. A massa pode ser a mesma. Se eu mexo no volume, essa relação muda, a densidade muda e o ponto de ebulição é a névoazinha sendo formada. Agora, propriedades químicas. Basicamente, propriedade química é o estudo das transformações que uma substância pode sofrer. Lógico que quando essa substância sofre essa mudança, deixa de ter a primeira substância, passa a ter uma segunda substância com características completamente diferentes uma da outra. E o estudo, na verdade, não é o estudo de cada substância em si separado, é o estudo da transformação química que essa substância está sofrendo. Que tipos de transformações podem acontecer de propriedades químicas? Processo de combustão. Combustão, no caso, é o que ocorre quando a gente faz churrasco, a gente bota álcool, taca fogo. Tem galera que bota óleo velho, também serve. Mas é o processo de combustão. Simplesmente queima a substância. Processo de oxidação. Uma barra de ferro que simplesmente que era bem... acho que é prateada, bem cor prateada. Quando processa aquele processo de oxidação, processo de ferrugem, você vê aquela cor de alaranjada, que é o processo que o ferro sofreu um processo de oxidação ou um processo de corrosão. Também pode ser colocado. Uma explosão, bombas, o próprio motor ele trabalha com um processo de explosão para poder fazer o carro acender e se locomover. Processo de corrosão. Você pode até ver um vídeo, mercúrio com alumínio. O alumínio sofre processo de corrosão, que ele se transforma num material um pouco mais maleável, por isso torna mais quebradiço. Processo de corrosão também em barras de ferro podem provocar alguns danos, quedas. Um exemplo que a gente pode colocar Vocês lembram? Isso é bem velho, né? Mas lembra do acidente do Palace 2? Sim. O processo Palace 2 foi um processo também de uso de materiais errados com processo de corrosão. Então, tornou aquela estrutura fragilizada e o prédio simplesmente caiu. Processo de efervescência, processo basicamente que a gente coloca aquele vitamina C na água, aí começa a formar várias bolinhas. Sim. Então, o processo de efervescência, aquelas bolinhas sendo geradas é uma transformação química, no qual um dos produtos gerados é o CO2. Por isso que forma aquela efervescência. Que é esse carinha aqui. Então, essas bolinhas aqui que aparecem é basicamente o CO2 sendo gerado por um processo de transformação química. Rafael, Oi. peraí, como eu fui nervosa. O exemplo da exposição à água oxigenada do sol também é um exemplo de efervescência? Água oxigenada no sol? É. Se você tem formação de bolha, é um processo de transformação química, porque ele vai formar água e formar oxigênio. Uhum. É uma mudança química. Então, são propriedades químicas também. Ou se Beleza. vocês... Tem galera que gosta de pegar o oxigenado, botar no braço, no cabelo, e fica aquele lourinho.
Aham, É uma propriedade química, a transformação química também acontecendo. beleza. Por isso que a gente fala, vou colocar uma química no cabelo. E vamos falar de compostos. Basicamente, compostos são substâncias neutras, ou seja, elas não apresentam carga. Elas podem ter 2, 3, até 200 elementos presentes nele. Tem de tudo, cara. Em termos de substâncias, vocês veem cada coisa maluca. Para vocês terem ideia, existem mais de 20 milhões de substâncias já formadas e a cada ano vão se somando mais substâncias novas. Esses compostos podem ser orgânicos, que contêm basicamente carbono com hidrogênio, no caso metanol, a propanona. Compostos inorgânicos, no caso sal de cozinha, o ácido sulfúrico, no caso H2SO4. Então tem aqui 2 compostos, aqui 3 compostos. Compostos não, 2 elementos e 3 elementos presentes, formando esses 2 compostos aqui individuais. Posso ter compostos bem simples, à base de carbono, que são substâncias inorgânicas. Ah, mas professor, tem carbono e hidrogênio. Mas para ser uma substância orgânica, esse hidrogênio aqui tem que estar ligado diretamente ao carbono. Neste caso aqui, no bicarbonato de sódio, este hidrogênio está ligado ao oxigênio e não ao carbono. Por isso que ele é lidado como substância inorgânica. E aqui são os 20 milhões de compostos conhecidos. Já passou muito disso. Acho que por ano são 2.000 compostos a mais que são somados aí. E segue viagem. Um exemplo é nessa L, que é o nosso sal de cozinha. Moléculas. A molécula é um arranjo específico, uma determinada molécula tem um arranjo específico de átomos que estão ligados numa certa ordem. Um exemplo que a gente pode colocar é a água. O oxigênio está ligado, faz uma ligação com o hidrogênio e uma outra ligação com outro hidrogênio. Aí forma a água. Se eu tiver o metanol, eu tenho carbono ligado a 3 hidrogênios, esse mesmo carbono com uma ligação com oxigênio e este oxigênio com uma ligação com hidrogênio. Ah, professor, não estou visualizando agora. Fiquem tranquilos. Mais para frente a gente vai colocar exemplos disso. Aqui, neste caso, temos um carbono ligado. Ih, peraí. Deixa eu pensar aqui. Não sei que molécula é essa. Depois eu vejo. Perdão. Mas aqui temos um arranjo, no caso, tem essa molécula ligada a 3 elementos, no caso, 2 elementos diferentes. E este átomo ligado, novamente, a 3 átomos, no qual 2 são iguais. Isso aqui me leva aqui, que esse aqui é o hidrogênio. Então, isso aqui pode ser o oxigênio. E eu não sei dizer que molécula, que átomo é esse aqui, não. Esse aqui faz uma ligação. Pode ser um cloreto, um flúor. E vai por aí. Esse aqui eu não posso nem dizer que é carbono. Posso dizer que esse aqui seja o nitrogênio. Mas eu não posso garantir que molécula é essa. E aqui tem um exemplo de vários tipos de moléculas. A água, no qual tem a estrutura aqui. O oxigênio no meio, com hidrogênios em cada ponta. Gás carbônico é o carbono no meio com átomos de oxigênio ligados. Só para constar, esse exemplo aqui está horroroso. Ele não é assim, ele não é angular, ele é linear, tá? Ele não é igual à água, tem um errinho bobinho, mas a gente ignora por enquanto. Nitrogênio é um nitrogênio ligado com o outro, fazendo 3 ligações. Mais pra frente eu vou falar sobre ligações. E sem pegar uma estrutura bem complexa, no caso nosso açúcar, que basicamente tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Isso quer ser 12, H22 ou 11. Então, esse númerozinho aqui, pequenininho à direita inferior, ele está diretamente ligado ao átomo anterior e diz quantas vezes ele se repete. Se você vê a estrutura, olha só como é que é a estrutura da sacarose, o nosso querido açúcar. É uma coisa muito doida. Assim a gente consegue enxergar bonitinho, mas olha isso aqui. Quando você bota ela numa imagem 3D, aí você só
rodando ela, você vê como é que essa molécula está realmente organizada. Então, ela não é uma coisa planar, ela é uma coisa tridimensional. Tranquilo? Vou tentar fazer assim, ó, quando a gente voltar às aulas, eu faço essa molécula aqui para vocês, vai ver como é que é o tamanho dela. É muito legal. Aí nós temos íons. Basicamente, todo íon positivo vai ter um íon negativo sempre ligado a ele. Ah, professor, o que é o íon? Íon basicamente é uma molécula, perdão, um átomo, que ele recebeu ou perdeu um elétron. Quando ele ocorre isso, meu átomo passa a apresentar uma carga. Se ele perdeu o elétron, carga positiva. Se ele ganhou o elétron, uma carga negativa. O exemplo que a gente pode colocar é o nosso querido sal de cozinha, o melhor exemplo que sempre existe. Porque o sódio, ele vai perder um elétron que está na camada mais externa, e esse elétron vai para o cloro. E o cloro precisa desse elétron, ele quer muito ele. Então ele fica bonitinho, feliz e contente com o elétron que veio do sódio. Tanto é que esse elétron aqui é azulzinho que bate com a corzinha daqui. Então esse é o exemplo que a gente pode colocar. Todo íon positivo a gente chama de cátion. Todo íon negativo a gente chama de ânion. Ah, professor, como é que eu vou gravar isso? Ânion tem 2 N's de negativo, por isso que ele é menos. Cátion, o T, ele parece uma coisa positiva, porque ele é positivo. Tranquilo? Relaxa, mais pra frente a gente volta a falar sobre cátions e ânions. Não se assustem por enquanto. Agora vamos parar um pouco aqui e falar sobre história. Sim, temos história. Na Grécia Antiga, brincando. Vou falar como Sheldon não. Mas vamos falar sobre a Grécia. Antigamente, não se tinha noção nenhuma da presença de elementos compostos. A gente não tinha tecnologia. A gente está falando de alguns séculos antes de Cristo. 400, 600, até mais. Então, antigamente se acreditava, no caso, está falando no caso desse filósofo aqui, o Empédocles, junto com Aristóteles, eles acreditavam que tudo no nosso mundo era composto de fogo, ar, água e terra. Pô, professor, acreditavam nisso? Mas pensa só. Tudo que a gente pisa é uma coisa sólida, não é? Quase tudo. A gente Sim. pode pisar na água também. Só Jesus que anda sobre a água porque ele é sinistro. No caso aqui, tudo que é sólido eles vão chamar de terra. Se eles sempre colocarem a mão na terra, ela vai ter um ar mais gelado. Então, por isso que ele fala que ele é seco e é frio, mas é terra. A água do mar, água de rio. Fogo, eles podem ver fogo em vários lugares. Se um raio cair numa árvore, vai pegar fogo. E coisa que a gente não consegue tocar, a gente mais tenta abraçar, agarrar, a gente não consegue, que é o nosso querido ar. Beleza, então como é que eu vou brincar com isso? O nosso corpo humano, ele tem 70% de água. Então nós temos água e nós temos uma coisa sólida. Então nós temos água e terra. Nós respiramos ar. A gente tem que jogar o ar para dentro. Então uma parte do nosso corpo tem ar. Nós geramos calor. Não somos pessoas frias, tirando os aquarianos. Os aquarianos são meio geladinhos. Eu sou aquariano, tá? Então, dá pra fazer piadinha. Então, pessoas eles geram calor. Então, eles têm um pouco de fogo. Em pequenas proporções de cada um, maior parte desses dois. Então, o nosso corpo humano tem os 4 compostos. Se eu pegar a chuva é uma mistura de água e ar. Então, para eles, era sempre uma combinação desses caras. Isso é a ideia bem antiga, mas assim, com o passar do tempo, eles foram tendo mais outros pensamentos, e um outro grego, perguntou-se assim:
Se eu pegar essa terra e começar a cortar ela, até um ponto eu não consigo cortar, mas tento cortar de novo, vou conseguindo. Eu vou chegar a um ponto, eu já não consigo mais cortar. Então eu vou chegar numa coisa que é elemental, uma coisa que é única. E esse cara, eles deram o nome de átomo. Átomo, ele vem do grego de A de negação, né? E o tomo seria de divisão. Então era uma coisa indivisível. Por isso que eles falam que o átomo é indivisível. Então, temos a primeira ideia. Isso, assim, é só um pensamento. Eles não provaram a existência do átomo. Só ficaram pensando, deve existir alguma coisa indivisível. A gente está falando de uma coisa que é de 400 anos de Cristo. Dois filósofos, o Leucipo e o Demócrito. Pode ser, eles pensavam antes, esperavam, alguém vai descobrir isso depois. Vamos deixar para o cara lá, com desenvolvimento de tecnologia, vai descobrir se existe ou não. Vou deixar esse meu pensamento livre e solto. E foi que a menor partícula era chamada de átomo. Aí, alguns séculos, bota séculos nisso, chegou o nosso querido Dalton, que foi a primeira ideia, a primeira hipótese de teoria atômica. O que Dalton falou? Que realmente todos os átomos vão ter um determinado tamanho, vão ser idênticos. Porque todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Porém, átomos diferentes vão apresentar massas diferentes, que faz sentido. E um composto é uma combinação específica desses átomos. Pode ser um ou mais elementos. Porém, quando ocorre uma transformação química, esses átomos eles não são criados, eles também não são destruídos. Simplesmente eles mudam sua ordenação produzindo novas substâncias. Que faz sentido. Hoje em dia, já se sabe que você consegue criar e destruir átomos. Exemplos disso que a gente pode colocar são as bombas nucleares de fusão e bombas nucleares de fissão. Você quebra ou forma átomos. Mas depois a gente fala sobre isso. Viu que várias coisas deixa para depois, né? Vamos deixar quieto. Então, para ele, os átomos eram esferas perfeitas como se fossem bolas de bilhar. Por isso, na ideia do Dalton, todos os átomos eram como se fossem bolas de bilhar perfeitas. Só que assim, alguém foi lá, depois tentou quebrar essa ideia. Então, aqui nós temos exemplo da água, que é um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O ozônio são 3 átomos de oxigênio nessa ordenação. E vai por aí. Lógico, e assim ele fala que cada substância tem uma determinada fórmula ou representação gráfica. Um símbolo, índice, vai por aí. Que mais pra frente vai falar. Aí chegou um cara e falou assim, não, o Dalton tá errado. Vou mudar um pouco essa história e vou revolucionar a nossa área de pesquisa. Que foi em 1897. Thomson resolveu bater de frente com o Dalton. Eles não se agrediram, pelo amor de Deus. Foi só as ideias. E falou o quê? Com pesquisas, que todo átomo puro, ele é neutro, não apresenta carga. Porém, este átomo é composto de um fluido de carga elétrica positiva e algumas bolinhas de carga elétrica negativa. Nessa ideia, ele falou o quê? Que estas partículas negativas, elas conseguem sair do átomo. Eles se soltam. Então, já veio a primeira ideia que ele quebrou. O átomo passa a ser divisível, o que no Thomson não era. Ou seja, agora temos alguma coisa nova. E ele falou que essa carga negativa, ela sai. E ela é pontual. Então, aqui, para essa primeira teoria que vem, é o de pudim de passas. Eu sei que passas muita gente não gosta, mas faz o quê? Nessa teoria, ele fala que este elétron ele tem a capacidade de sair e vai apresentar carga negativa. Como? Fazendo um simples experimento, que é esse cara aqui. Como é que esse experimento funciona? Eu pego uma bateria, boto 2 fios conectados a essa bateria ou alguma coisa de alta tensão e ligo se fosse um cilindro sobre vácuo, eu ligo o negativo de um lado e o positivo do outro. O negativo, nosso querido cátodo, o nosso positivo, nosso querido ânodo.
E neste vácuo gera uma diferença de potencial. Quando ocorre isso, no escuro, você consegue ver um feixe colorido saindo. Então ele conseguiu determinar que alguma coisa sai. Como é que ele definiu que essa alguma coisa que sai ela é negativa? Ele simplesmente colocou um ímã positivo aqui. Quando ele colocou um ímã positivo, ele fez com que este feixe, que era linear, ele fizesse uma curva. Como aqui é uma coisa positiva e positivo atrai negativo, ele falou que o que sai aqui são cargas negativas. Então, assim, ele conseguiu determinar que o que sai é nosso querido elétron. Foi a primeira ideia que ele conseguiu provar que existe alguma coisa que sai do elétron, que sai do átomo. Então, já teve uma nova pesquisa. Professor, Oi, você já viu o filme Aprendiz de Feiticeiro? já. Adoro Aquilo esse que ele filme. faz com a gaiola é tipo isso daí? Que ele faz aqueles raios? Não. Gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday, basicamente, ele te impede que os raios te atinjam. Os raios, basicamente, é energia. Só que assim, lembra que a gente falou dos 3 estados da matéria? Sólido, líquido e gás? Aham. Existe um outro estado da matéria que é o plasma. O estado de plasma é um alto grau de energia e só pode ocorrer com altas temperaturas. Então, por isso que o raio, quando ele atinge uma árvore, ele queima a árvore, porque a temperatura que chega por ali passa de 10.000 graus. Mole, mole. Por isso que quando ocorre chuva, a gente tem que ficar dentro do carro, porque o carro é a nossa gaiola de Faraday. Ele impede que nosso querido elétron, o raio, ele passe para o nosso corpo, ele simplesmente passa pela parte externa. Aqui não, aqui realmente é um feixe de elétrons. O raio são... As moléculas tiveram uma certa ordenação que o elétron começou a pular de um para o outro. Só que em tão alta velocidade que ele começou a produzir energia térmica. Por isso que ele gera calor. Aqui não. Aqui é só o elétron que está se mexendo também. Só que aqui existe um estado de vácuo. Não existe átomos um com o outro aqui para fazer com que esse elétron se locomova. Mas o estado de vácuo faz com que ele consiga caminhar aqui dentro feliz e contente sem ninguém para bater. Então você consegue enxergar ele. A gente consegue reproduzir isso na PUC. A gente consegue fazer esse carinha aqui. Uma ideia das aulas é tentar fazer esse exemplo aqui para vocês verem o elétron sendo gerado. É bem legal. Expliquei? Sim. Beleza. Então, segue viagem. Porém, assim, pra vocês verem aqui a gente está falando de 97. Em 86, em outro lugar do... Tipo, o Thomson, ele acho que é inglês. Aqui estou falando de um alemão. É relativamente perto, mas a velocidade de transmissão de tecnologia de pesquisa demora um pouquinho, alguns anos. Esse Goldstein teve uma ideia bem semelhante ao do Thomson, porém, nessa ideia que ele fez, ele também tem um sistema de vácuo aqui. Um sistema tem o anodo e o cátodo. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei. O anodo e o cátodo. Só que nessa ideia que ele fez, ele pegou uma circunferência muito maior do cátodo e botou pequenos orifícios aparecendo aqui. Ele deixou alguns buraquinhos. E quando ele aplicou uma diferença de potencial, o que ele viu? Ele viu o feixe de elétrons indo para cá, porém ele conseguiu ver uma certa luminosidade no lado oposto. Porém, não tem explicação para essa aqui estar iluminado, porque o único sentido que ele vê é desse lado para cá, da direita para a esquerda. E o que explicaria isso? Ele explicou que aqui ele via as cargas negativas correndo para a esquerda, porém existem partículas correndo para a direita. Então ele conseguiu provar que não existem só os elétrons correndo, existe alguma partícula positiva também correndo. Só que ele não soube dizer o que era, mas ele conseguiu provar que existem 2 tipos de partículas que se locomovem nesse vácuo aqui. Mais para frente ele conseguiu determinar quem é. O próton também consegue sair, só que é muito difícil, mas ele consegue sair também. Aí, em 1904, Rutherford conseguiu descobrir os prótons e os elétrons e conseguiu revolucionar a ideia de átomo. Lembra, antigamente, o átomo era uma coisa esférica maciça, passou ao nosso querido pudim de passas,
E agora esse cara aqui, o Rutherford, ele descobriu que as duas ideias anteriores eram furadas. Como? Fez um teste muito simples. Pegou um bloco de chumbo e lá dentro ele tem um emissor de partículas alfa, obviamente um elemento radioativo. Nesse buraquinho, ele fez com que ele se alinhasse e batesse de frente com uma folha de ouro, muito, mas muito fininha. E ao redor dessa folha de ouro, ele basicamente botou sulfeto de zinco. Sulfeto de zinco, em qualquer tipo de contato energético, ele apresenta uma certa luminosidade. Qualquer coisinha que bate, ele vai ficar iluminado ali. O que aconteceu? Primeiro, ele descobriu que a massa do próton é quase 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Primeiro teste que ele fez. E ao incidir esse feixe, o que ele observou? Que a maior parte dos feixes simplesmente atravessava a folha de ouro. Alguns poucos sofriam algum tipo de desvio e muito menos simplesmente voltavam para o ponto de origem. Aí, o que ele pensou? Como é que eu tenho uma coisa que eu consigo ter um certo tato, eu consigo segurar com a mão, mas como é que partículas alfa simplesmente atravessam ele? Isso quer dizer, e a maior parte atravessa. Então, nessa ideia, o que ele pensou? A maior parte do átomo é um vazio. Ou seja, a ideia de ser maciça, bola maciça ou um pudim de passas, furou. Não existe um fluido positivo. Ele é a maior parte vazio. Beleza. Só que essas partículas alfa, elas apresentam uma carga positiva. Ou seja, se ele atravessou direto a maior parte e não sofreu nenhum tipo de desvio, isso quer dizer que neste meu vácuo existem partículas muito pequenas que são carregadas apresentam carga negativa, já que não sofre desvio nenhum. Perfeito. Como alguns poucos desviam, quer dizer que este meu partícula alfa ele se aproxima de uma coisa positiva. Por se aproximar de uma coisa positiva, as mesmas cargas se repelem. Então, ele sofre algum tipo de desvio. Isso quer dizer o quê? Se é muito pouco, quer dizer que o meu núcleo é pequeno e ele é carregado positivamente. E como muito poucos simplesmente retornam, quer dizer que esse meu núcleo é muito, mas muito pequeno. Porém, como ele fez esse teste e determinou a massa do próton, ele conseguiu determinar que o próton é quem define a massa do meu elemento químico. Então, foi isso que ele acabou fazendo. A maior parte é um vazio, onde os elétrons estão presentes. Como alguns poucos voltam, o núcleo é muito pequeno e BH concentrado. E, como ele sofre um desvio, o núcleo é positivo. Beleza. Porém, tem uma furada nessa teoria. Que é qual? Perdão, antes de falar da furada, o que ele propôs? A maior parte estão os elétrons e é vazio. E uma pequena parte positiva e muito pequena é o núcleo. É isso que ele propôs. Mas qual é a furada? Aqui ele fala que o elétron está estático. Se o elétron está estático, isso aqui pode acontecer. Como existe uma coisa positiva e uma coisa negativa, os opostos se atraem, quer dizer que este elétron vai uma hora se colidir com o núcleo. Só que se olhar nesse exemplo anterior mesmo, isso aqui não parece com o sistema solar? Então essa é a ideia do átomo de um sistema solar. Porém, a mesma explicação que poderia explicar por que eles não se colidem é a mesma explicação do nosso querido sistema solar. Por que a Terra não se aproxima do Sol e a gente não fica torradão? Porque o nosso sistema solar, nosso planeta, ele está sempre se mexendo. Sempre está circundando o núcleo, que o núcleo está atraindo a gente. Então tem uma força de gravidade, porém o processo que ele está se locomovendo ele tem uma força de gravidade. Perdão, a gravidade para cá é uma força centrífuga que empurra o nosso querido planeta para fora. Como essa força para cá e essa força para cá são idênticas, ou quase idênticas, o nosso planeta não se aproxima e não se colide. Ou seja, foi assim que conseguiram complementar a teoria de
Rutherford, que o nosso sistema solar explica o nosso núcleo, explica o nosso átomo. Porém, ainda tem uma outra furada, que é qual? Como é que eu tenho cargas positivas no núcleo e esses núcleos não se quebram, não se repelem, esses átomos, esses subpartículas, perdão. Porque além de estarem presentes os nossos prótons, partículas de próton, no caso isso aqui, temos também uma coisa chamada de nêutron, que foi descoberta em 32 por esse carinha aqui, o Chadwick. Também, normalmente, fazendo experimentos com material radioativo, no qual ele conseguiu ver a emissão de partículas que não apresentam carga, porém tem uma massa muito próxima ao do próton. E esse nêutron presente no núcleo, em uma certa ordenação, impede que os dois prótons se repilam, sofre o processo de repulsão, e impede que esse núcleo se quebre. Então, a lógica que ele falou o quê? Que no núcleo estão presentes os prótons e os nêutrons, e ao redor dos prótons e nêutrons estão nossa eletrosfera, que são nossos queridos elétrons. Foi essa a ideia que ele colocou. Aí veio Bohr e complementou ainda mais. Ele completa a teoria que estava furada do Rutherford, falando que os elétrons eles descrevem uma órbita circular ao redor do núcleo. Se ele descreve uma órbita circular, eu tenho várias órbitas ao redor dele, como se fosse um sistema solar. Temos o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e vai por aí. Além disso, os elétrons que estão mais afastados, eles possuem uma energia maior. Isso quer dizer o quê? Se eu aplicar uma energia no elétron mais interno, ele vai mudar de órbita e de velocidade. Então, vai entrar em um estado mais energético, um estado mais excitado, como a gente fala. Porém, se ele retorna, porque agora existe um vácuo, né? Então, esse elétron ele tende a voltar e liberar energia. Essa energia é liberada na forma térmica, pode ser forma de som, mas se é liberado na forma térmica, ele pode ser liberado na forma de luz. Aí, por isso que nós temos o nosso querido fóton. Então, é uma outra ideia. Mas o quê? Já falei tudo isso aqui. E se ele libera a luz, dependendo de onde o elétron partir, para onde ele se encontrar, no caso, a órbita que ele se encontrar, dependendo de onde ele for, ele vai liberar cores diferentes. Isso quer dizer que nós temos agora os fogos de artifício. A explicação dos fogos de artifício. Dependendo da energia que é liberado, que vocês podem ver, ele parte daqui, foi para cá e retornou a ele mesmo, libera esse roxinho, eu acho. Se ele for daqui, for do nível 2 para o nível 4, ele libera a cor azul. Se for do 2, 3 e o 3 volta para o 2, libera a cor avermelhada. Então, dependendo do estado energético que ele for, ele vai liberar uma certa coloração. E ele definiu que cada nível, caso a gente está falando das órbitas, vão ter numeração de 1, hoje em dia tem até 8, e cada nível tem uma letra. Nível 1 é o K, nível 2 é o L, 3M, 4N, e vai assim sucessivamente. Então, vai ser que ele conseguiu explicar a teoria de Bohr. Aí deixou de ser Bohr, passou a ser Rutherford Bohr. Alguma dúvida? Não. Beleza, então, seguindo viagem. Então, nós temos a nossa querida concepção moderna dos átomos. Que ele fala o quê? Perdão, antes que eu esqueça. Para cada nível de energia, ele consegue comportar um certo número de elétrons. No nível mais baixo, mais perto do núcleo, são 2 elétrons. Aqui nós já temos 8 elétrons. E vai assim sucessivamente, e vai aumentando também. Beleza. Então, nessa nova teoria que foi colocada, nós descobrimos que o núcleo é composto por cargas positivas, nossos prótons, partículas neutras e os nêutrons, e ele é quem dá a massa do próton. A massa determina a massa do nosso elemento, nosso átomo. Existe a parte ao redor do núcleo, que é a nossa eletrosfera, que nela estão presentes partículas negativas, que são nossos elétrons.
como o átomo, como falei inicialmente, ele é neutro, quer dizer que o número de prótons no elemento neutro é igual ao número de elétrons. Que a carga positiva, se eu botar ela em módulo, ela é igual à carga negativa em módulo também. Tem o mesmo valor energético. Então, se eu tenho um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso já começa a ser interessante. Mas vamos ver o que eu falo. E assim, o que ele fala mais? Que quem determina a identidade do meu elemento químico, do meu átomo, e também determina suas propriedades, é o próton. O próton é um dos poucos que dificilmente ele consegue sair do elemento químico, do átomo. Ele sempre está no núcleo e quem se mexe é o elétron. Então, quem determina que um átomo de hidrogênio seja hidrogênio é o próton, porque no átomo de hidrogênio ele vai ter sempre um próton. O carbono é porque ele tem 6 prótons e não muda isso. O oxigênio 8 e o bromo 35. E para determinar, foi determinado para ele uma letra. Que a letra Z determina é igual ao número de prótons. E o nome da letra Z ele é colocado como um número atômico. Então, se numa prova alguma coisa aparecer, o número atômico de um certo elemento é 35, determine quem é este elemento químico. Eu vou procurar lá na tabela periódica aquele que apresenta o Z igual a 35, que é o bromo. Então, assim que a gente determina o nosso elemento químico. Tranquilo? Assim, aqui a gente pode ver como é que está mais ou menos os nossos elétrons, os nêutrons e os prótons organizados. No começo, o número de prótons costuma ser igual ao número de nêutrons. Porém, mais para frente, com um elemento químico maior, você começa a ter o número de prótons maior, número de nêutrons maior que o número de prótons. Porque o átomo ficou tão grande o núcleo, que ele precisa de mais prótons para impedir que mais nêutrons para impedir que esses prótons tenham uma repulsão maior. Ele começa a impedir essa repulsão. Vamos lá. Me falem quando acabar a aula, tá? Temos 10 minutos. Tá? Vou terminar aqui. Então, nós temos hoje 118 elementos químicos, dos quais 88 ocorrem de forma natural e os outros que faltam para chegar a 118 são criados em laboratório. Então, até que hoje em dia nós temos já, no caso, 8 níveis energéticos, 8 níveis. Lógico que não estão confirmados ainda, mas estão em fase de teste. Esses elementos gigantes, eles só duram alguns milissegundos ou nanosegundos. Eles são extremamente instáveis, mas eles existem já como átomos em si. Ah, professor, quer dizer que pode existir esse elemento químico em algum outro sistema solar? Sim. Dependendo da temperatura e pressão, sim, eles podem existir de forma natural. Na nossa atmosfera, na nossa pressão, eles não sobrevivem muito tempo. Tranquilo? Falamos de substâncias compostas de uma única espécie de átomo e cada uma é representada por um símbolo. Prata metálico é só prata. Ag1. Se eu falar de oxigênio puro, são 2 átomos de oxigênio. Se eu falar de ozônio puro, são 3 átomos de oxigênio. E vai assim. Isso fala de elementos puros. Alguns elementos ocorrem naturalmente. Outros elementos puros você não encontra na atmosfera nem na Terra. Ele sempre se apresenta de maneira composta. Tranquilo? Professor, dá um exemplo de um que é naturalmente. Oi? Exemplo de um que é naturalmente. Ouro. Ouro, ele sempre vai encontrar de forma de uma pepita e ela é pura. Ele não é um composto com 2 átomos presentes. É simplesmente ouro. Tá bom, obrigada. De nada. E eu vou parar por aqui, porque a gente começa a brincar com o número de massa. E, por favor, assistam às aulas. Pelo amor de Deus. Vocês não estão assistindo, que eu sei. Eu vejo no de visualizações. Oi?
assisti só a primeira, mas eu vou assistir as outras. Agora vocês não. Agora vocês já. A gente parar aqui, vocês podem já assistir direto da parte 3. Isso Tá. aqui já é a parte 3. A parte 1 e Professor. parte 2 eu já dei. Ok. Tranquilo? Professor, Oi. você acha que os exercícios que tem no Descomplica são bons em relação a isso que você está ensinando agora? Sim, são. Para São sim. treinar? São. Ok. Bom, foi um resumo mais ou menos corrido, mas foi de matéria já tá dada aqui. Semana que vem, se vocês conseguirem assistir, a gente dá continuidade na matéria na parte 2 já. Hoje já vou colocar o PowerPoint da parte 2, mas tentem assistir a aula 2, no caso. Tentem assistir a parte 3 da aula 1. Se vocês tiverem dúvida, beleza, a gente vai e tira a dúvida. Se não assistirem as aulas, as videoaulas vão parar, vai ter que ser esses vídeos assim que eu vou colocar depois para vocês. E vão deixar de ter videoaulas prontas. Eu vou ter que dar aula na segunda-feira também. Tranquilo? Ok. Ok. Sim. Vou avisar lá no grupo também para quem não pôde assistir. Ok. Beleza? Show, professor. Valeu. Obrigada. Valeu, professor. Valeu, galera. Bom final de semana. Se Pra cuida. Obrigada. você também. Valeu, obrigado. Boa noite.